Tudo bem, pessoal? Bom, vamos continuar hoje, no nosso próximo capítulo, próximo tópico de estudo, que nós vamos entrar agora na integração por substituição. Tudo bem? É um capítulo relativamente simples para quem tem os conceitos de integral bem enraizados, Mas se vocês sentirem dificuldade, revisem a aula anterior. Tudo bem? Bom, então eu vou passar para vocês a integração por substituição e aí nós vamos para exemplos de integral indefinida e integral definida. Então, o método de integração por substituição, ele é uma forma da gente conseguir executar integrais indefinidas com base na regra da cadeia para funções compostas, tudo bem? Lembrem-se lá da regra da cadeia que a gente utiliza para derivadas em matemática 2. Então, o que é uma função composta? É uma função que está dentro da outra, basicamente. Tudo bem? Vamos supor que eu tenho y igual a w ao quadrado e w igual a x mais 1. A função composta, na verdade, pode ser escrita como se y é igual a w ao quadrado e w é x mais 1, então y é igual a x mais 1 ao quadrado. Tudo bem? Quando nós temos uma função dentro da outra. Vamos considerar uma função f e a sua primitiva, aquela que origina f, que é o f, da mesma forma que a gente usou na aula anterior. Vamos supor que nós temos uma função composta chamada de h, que ela é f bolinha g, tudo bem? Esse símbolo aqui é de composição de funções. Do teorema fundamental que eu mostrei para vocês na aula passada, nós chegamos à conclusão que a integral de uma derivada é a própria função. Tudo bem? Então, notem, se a gente integra a derivada de f g de x em relação a x d de x, isso é a mesma coisa que integrarmos f g de x, d de x e o f g de x, mais a constante. Então, vejam bem, se eu estou pondo esse símbolo da cobrinha da integral junto com a derivada dessa função f g de x, o resultado disso nada mais é do que o quê? O próprio f g de x. Por quê? Se eu derivar e logo em seguida integrar a mesma função, eu não saio do lugar, eu tenho a mesma função. Vamos aplicar a regra da cadeia para ver se isso fica mais claro, tá? Suponha então que você tem a integral da derivada de f g de x em relação a x, tá? Então, se g está dentro de f, para a gente derivar isso, a gente precisa utilizar aquela regra da cadeia, tá? Então, o que a regra da cadeia vai dizer para a gente? Olha, a derivada disso aqui em relação a x, você deriva de fora, que é o f, g de x, e multiplica pela de dentro, que é o g de x, tudo bem? Então, a derivada de uma função composta carrega as duas funções que estão inclusas. Você você substitui essa derivada por f', tá? Essa linha aqui é a mesma coisa que a derivada de g de x vezes o g' de x em relação a d de x. Esse primeiro termo e esse segundo são equivalentes. O que nós faremos agora é o seguinte. Eu sei que o f', a função primitiva derivada, ela me dá o f', que é a função que a gente está interessado. Então, eu posso substituir esse f' pelo f', que é a derivada do f', e manter o restante. Então, essa integral aqui, ela pode ser resumida como a integral de f' g de x, g' de x d de x. Tudo bem? Logo, nós poderíamos igualar essa última expressão a essa primeira aqui, ok? Então, a integral de f' g de x vezes g' de x d de x é igual ao f' g de x mais uma constante. Tudo bem? A lógica aqui, pessoal, é que a gente parta dessa especificação e chegue em uma generalização, uma regra, como eu mostrei para vocês nas outras integrais, a gente tem uma regra de integração específica para o caso de funções compostas, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair dessa especificação e vamos chegar nessa, tá? Então, a gente vai substituir o g de x, que é a função que está interna, por u, tá? Nós vamos chamar essa função de u e vamos substituir. Então, a integral de fu d de u dx em relação a x é a integral de fu d de u, que é simplesmente o f de u mais a constante. Tudo bem? Então, notem, a gente sai de uma especificação em que eu tenho u e x
e chego, né, nesse resultado aqui em relação a u. Eu acredito que essa regra de integração por substituição ela vai ficar mais simples e mais visual quando eu mostrar os exemplos para vocês. Mas a lógica é basicamente essa. Eu pego essa função interna, substituo para o u e identifico qual que é a derivada desse u, substituo e consigo resolver a minha integral de forma padrão. Tá? Algumas diretrizes para que a gente possa fazer essa integração por substituição. Primeiro, fazer u em função de x, tudo bem? Em geral, parte do integrando. O que isso quer dizer? Que para a gente conseguir isolar esse g de x em u, é interessante que o u seja o quê? Essa função aqui do x, tá? Então, é necessário que você isole essa função. Resolva em relação a x e d de x em termos de u e d de u, tudo bem? Segundo passo. Terceiro, escrever todo integrando em função da variável u e procurar adaptá-la a uma ou mais fórmulas básicas de integração, como eu falei para vocês. Depois que a gente substitui e chega nessa regra, a gente vai procurar solucionar da forma padrão. Se nenhuma se ajustar, tentar outra forma de substituição, tudo bem? Então, quando você identificar o u no problema, não é algo tão trivial. Pode ser que aquele que você olhe não funcione e você precise readaptar. Tá? E após efetuar a integração, escrever a antiderivada como função da variável x. Tudo bem? A antiderivada é a integral. Importante aqui, né, como aviso para vocês, cuidado, fique atento, pois escolher a expressão errada para u resultará em uma resposta errada do problema de integração. Você pode virar para mim e falar, Michel, como que eu vou, então, encontrar qual que é o u certo, né, na hora de substituir aqui segundo essa fórmula? O que eu posso falar para vocês é treinando a partir de exercícios, é a prática, é você resolvendo, o seu olhar vai ficar mais, digamos, ajustado a esse tipo de situação, você vai conseguir identificar o u e a própria derivada dele rapidamente, tá? Outra etapa crítica nesse processo é encontrar o d de u. Verifique se você está derivando u corretamente, tudo bem? Pois uma expressão errada para d de u também vai resultar em uma resposta errada. Note aqui, d de u dx é uma parte importante para a gente aplicar essa fórmula. Se você trocar algum desses termos ou escolher de forma errada ou derivar a função errado, você vai comprometer o resultado da integral inteira. Tá bom? Vamos a uns exemplos, né? Eu acredito que aqui era mais a parte teórica, a generalização, como eu falei para vocês, tudo bem? Aqui, quando a gente sabe que substitui por u, e agora vamos pegar uma parte mais aplicada para a gente tentar compreender melhor. Como exemplo, vamos tomar aqui a integral de 2x, x ao quadrado mais 1, d de x. Tudo bem? Veja bem, o que você poderia fazer aqui a princípio, tá? Nesse caso específico, você poderia passar multiplicando, tá? 2x ao cubo mais 2x, abrir, né, essa integral e resolver, tá? Mas, quando você fosse resolver, você ia chegar a esse resultado aqui, x à quarta sobre 2 mais x ao quadrado, mas é uma constante. Aqui é um exemplo simples, né, que obviamente ninguém tentaria fazer por substituição, já que é bem direto, mas em outros casos a gente precisa da substituição. Porém, resolvendo esse processo aqui, essa função por substituição, a gente tem que chegar no mesmo resultado, tá? E vamos aplicar a regra. Eu estou batendo o olho aqui, veja bem o que foi dito aqui no início. Quando eu tenho essa especificação, eu preciso resumi-la em f de u, d de u, dx, dx, para que eu consiga resolver isso daqui. Por quê? Notem, cortando dx com dx, eu vou ter simplesmente a integral de f de u du, que é justamente esse resultado aqui, o fzão de u mais a constante, tá? Então, a escolha é importante. Quem vai ser o nosso u? Nós temos aqui, aparentemente, dois candidatos, o 2x e o x ao quadrado mais 1. Só que note que o du é a derivada do u, tudo bem? Então, olha, x ao quadrado, qual que é a derivada? 2x. E a derivada de 2x? É 2. Então, logicamente, quem que vocês acham mais provável escolher para u e d de u? U é o x ao quadrado mais 1 e o d de u é quem? É 2x que vai ser a derivada dele.
Então, o meu u vai ser x ao quadrado mais 1 e o meu d de u em relação a x vai ser o 2x. Tudo bem? Eu posso isolar esse d de u e passar o dx para cá. Tudo bem? Assim como eu posso isolar o dx e passar o 2x para cá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou primeiro substituir da seguinte forma. O meu u, ele vai ser trocado aqui, né? Eu vou colocar 2 vezes x vezes u, tá? Por quê? 2x, x ao quadrado mais 1 é o meu u, então no lugar desse segundo termo eu coloquei u, como está aqui embaixo, ok? E deixei o 2x, tá? Só que aqui, notem o seguinte, eu sei que d de x é a mesma coisa que o d de u dividido por 2x. É só eu passar esse cara para cá e esse aqui para cá. O que eu posso fazer? Ao invés de eu vir aqui substituir, né, esse 2x, eu posso simplesmente isolar esse d de u, tudo bem? Dividido por 2x e chamar ele de 2x. Então eu posso tanto substituir aqui como o próprio dx. Tá? No caso, o que eu fiz? Como está mais direto, eu substituí o dx. O dx vai ser d de u dividido por 2x. Então, eu substituo aqui d de u sobre 2x e aí eu vou conseguir cortar 2x com 2x. Ah, Michel, e se eu quisesse, ao invés de substituir o dx, eu colocar que 2x é d de u sobre d de x e deixar esse aqui? Você também poderia. Tudo bem? Se você substituísse o 2x por d de u sobre dx, você conseguiria cortar o dx com esse dx e ficaria novamente o d de u, que é o que a gente quer. Tudo bem? Então, notem, essa substituição, quando eu tiro o u e coloco d de u sobre d de x dentro da expressão, eu quero que ela saia desse formato estranho e chegue em uma simples integral, que é a integral de u, d de u. Porque isso daqui é muito fácil de resolver, tá? Qual que é a integral de u? É u ao quadrado sobre 2 mais uma constante, tá? Aqui eu tenho a solução da minha integral, mas você pode falar, Michel, mas a integral inicial ela está com x e você aqui está com u, né? Sim, basta eu colocar aqui no lugar desse u o x ao quadrado mais 1, veja bem. Então a minha solução, na verdade, é x ao quadrado mais 1 ao quadrado sobre 2 mais o c1. Se eu abrir aqui, né, esse quadrado, eu vou ter o quê? X à quarta sobre 2 mais x ao quadrado mais meio mais c1. Ah, Michel, tá literalmente igual à primeira equação? Ela tá. Por quê? A diferença é x à quarta sobre 2 mais x ao quadrado mais um czão, como eu falei para vocês na aula anterior. Esse termo, essa constante mais o c1, eu estou chamando isso tudo aqui de czão, tá? Então, essa segunda parte que eu falei para vocês que não é tão importante, ela pode ser generalizada, mas a primeira é literalmente igual, x à quarta sobre 2 e x ao quadrado. Tudo bem? Não se preocupem, né? Ah, Michel, mas esse czão é igual a meio mais c1, não entendi isso direito. Isso daqui é um ponto importante, mas não é fundamental. Por quê? Aqui eu simplesmente estou dizendo que o czão é uma constante. E de fato não é? Meio é constante? C1 é constante? Também é. Então não tem problema nenhum eu representar essa soma final como um czão, porque isso só vai mudar o intercepto da minha solução, mas não vai mudar nada relativo à inclinação ou à função. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Espero que sim. A gente basicamente substituiu esse x ao quadrado mais 1 por u e sabendo, né, que a derivada disso vai envolver 2x, eu optei por esse segundo termo aqui para u, e o segundo 2x é d de u sobre d de x. Aqui eu substituo e contorno, tudo bem? Vamos para outro exemplo. Olha, aqui eu quero a integral de x, raiz de x ao quadrado menos 1 em relação a x. O que nós podemos fazer aqui, né? Novamente, x ao quadrado menos 1, a derivada vai dar 2x. A potência está na mesma ordem desse x. Então, o que eu faço? Eu vou escolher esse termo mais complicado aqui como u, tudo bem? E vou deixar o d de u sobre d de x é o quê? É a derivada disso, que dá 2x. Ah, Michel, mas eu não tenho especificamente 2x nessa primeira função. Não, você não tem, mas ao contrário, você tem o x.
Se d de u sobre dx é 2x, o que eu posso fazer? Passar esse dx para cá multiplicando, tá? X dx, e passar o 2 para cá dividindo. Então, x dx é igual a du sobre 2. Tudo bem? Eu estou fazendo um jogo, tá? Eu passo uma coisa para um lado e passo a outra para outro. Se eu tenho uma igualdade, né? Eu tenho que du sobre dx é igual a 2x. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que eu falar que x dx é igual a du sobre 2. Se eu passar esse 2 para cá multiplicando, tudo bem? E esse dx dividindo, eu volto na mesma especificação que eu tinha antes. Beleza. Então, notem. Se eu conseguir transformar esse cara que está dentro da raiz em u, e eu sei que x vezes dx é du sobre 2, então eu já cheguei numa forma muito mais palatável para resolver. Veja bem, essa integral vai virar du sobre 2 raiz de u. O que eu faço? Eu tiro o 2 para fora como meio, né, que é constante, deixo a raiz de u e esse du vem depois aqui para eu confirmar a integral. Então, essa primeira equação, essa primeira forma funcional, pode ser resumida como meio integral de raiz de u, du. Tudo bem? Por quê? Porque eu substituí x ao quadrado menos 1 por u e eu encontrei que o meu du dx ele pode ser igual a 2x, e aí eu fiz uma manipulação para isolar x com d de x, que foram as partes restantes. Então, o grande segredo, pessoal, é exatamente esse. Você escolhe o seu u e com o resto que ficar nessa integral dentro, você tenta preencher com a derivada do seu u. Tudo bem? Você faz as manipulações necessárias aqui, né? Obviamente respeitando o sinal de igualdade, você não pode incluir nada novo, você não pode inventar nada, tem que ser dentro do que tem aqui. E você isola para chegar numa forma mais agradável, mais fácil, né? Mais simples de ser resolvida, tá? Então, lembrem lá que eu falei para vocês, esse exemplo aqui atrás, você podia passar multiplicando e fazer a regra da soma. Esse aqui já complica, tudo bem? Esse aqui já tem uma raiz, as coisas já ficam mais complicadas. Você não consegue fazer tão diretamente uma regra da soma, você vai ter uma potência meio, esse x vai ter que entrar ao quadrado, já começa a ficar difícil para você fazer uma regra simples. Então não tem jeito, você vai ter que fazer uma substituição e isolar os termos, beleza? Então, a gente chegou nessa especificação aqui que eu estou circulando com a mãozinha. Meio integral de raiz de u du. Eu sei resolver isso, gente? Sei. Como é que eu vou resolver isso aqui? Com uma regra da potência simples, tá? Esse meio fica aqui para fora. Isso aqui é basicamente a integral de u elevado a meio d de u. Eu tenho a regra da potência. O que eu vou fazer? Eu vou somar o expoente, né? Meio mais 1 vai dar 3 meios. E o mesmo valor eu vou descer dividido por 3 meios. E vou adicionar a constante 1 para generalizar o resultado, tá? Então, vejam bem, meio vezes u elevado a 3 meios sobre 3 meios mais C1. Isso tudo aqui é a solução. Posso simplificar isso, Michel? Pode. Já pode abater esse 2 com esse, né? Já que esse termo aqui de baixo sobe virado. Corta, eu vou ter o quê? U elevado a 3 meios sobre quem? Ficou 3, né? Se eu cortei esse 2 com esse 2, 1 não faz diferença e o 3 ficou aqui embaixo. Fica 1/3 u elevado a 3 meios mais a constante 1. Tudo bem? Então, a minha resposta generalizada é essa. Mas, novamente, a gente está trabalhando com x e aqui eu tenho uma resposta em função de u. O que eu faço para essa resposta aqui me dar a solução do problema inicial? Eu substituo esse u pelo termo que eu usei. Então, vai ficar 1/3 vezes x ao quadrado menos 1 elevado a 3 meios mais c de 1. Tudo bem? Nesse caso aqui não teve nenhuma constante, mas esse C1 também pode ser chamado de Czão, fica a critério do freguês. Beleza, gente? Então, a gente tem essa solução para esse problema aqui em cima, tá? Notem que, por que a integração por substituição é uma coisa importante? Porque se você não sabe essa regra, você não resolve essa integral. Não adianta soma, não adianta constante, não adianta regra do produto, não adianta nada que a gente já viu lá na parte da derivada e trouxe para a parte de integral na aula anterior, né? Então essas regras simples de potência, de soma, de exponencial, de logaritmo, de constante multiplicada, elas não resolvem esse problema aqui em cima. Tudo bem?
pensa o seguinte, Michel, eu tenho x vezes x ao quadrado menos 1 elevado a meio, né, substituindo essa raiz. Como que você resolve esse termo? Tudo bem? Não é que não dá para resolver, mas não é uma coisa muito simples de fazer. Então, para você escrever isso daqui como uma soma, vai dar mais trabalho do que você fazer essa substituição aqui. E notem que a substituição não altera em nada o problema, ela só renomeia para que visualmente a coisa fique mais simples. Beleza? Ok, vamos para um problema agora também mais complicado. Vamos supor que eu quero a integral de exponencial de 3x sobre 1 mais exponencial de 3x d de x. Tá? E aí? Como que eu resolvo isso daqui? Primeira coisa, qual que é o maior termo aqui e o que o derivado vai dar ao outro? Olha, 1 mais exponencial de 3x, a derivada disso é 3x. Desculpa, é exponencial de 3x, tá? A derivada desse termo de baixo é justamente esse termo de cima. Então, se o de baixo for u, eu sei que o de cima é o quê? D de u, d de x, tá? Então, eu posso escolher u como 1 mais exponencial de 3x e o meu d de u, d de x é 3 vezes exponencial de 3x. O que eu vou fazer aqui? Tudo bem? Eu vou literalmente tirar esse 3 da integral, como a gente vai ver, ele vai ficar 1/3, e resolver o problema. Então, vamos ver aqui, ó. Essa derivada, ela deu isso daqui. Eu vou isolar como eu fiz no exercício anterior. Vou passar esse 3 dividindo o du e o dx aqui multiplicando. Por quê? Exponencial de 3x dx é essa parte aqui de cima que eu quero substituir. E a de baixo é u. Se eu substituo, esse problema feio aqui fica com essa cara. 1/3, 1 sobre u, d de u. O meu 1/3 pula para fora. Qual que é a integral de 1 sobre u, gente? É ln de u. Tudo bem? É a regra do logaritmo. Então, 1/3 vezes ln de 1 mais o quê? Mais C1. Ok? Essa é a solução. Novamente, Michel, está em u. E, na verdade, o problema original ele tem x. Como que eu faço? Eu substituo o meu u por esse termo aqui que eu escolhi. Então, é 1/3 ln de 1 mais exponencial de 3x mais o C1. Tudo bem? Notem que é sempre uma questão de escolher corretamente o u e o restante ficar com a sua derivada, né? Você faz uma manipulação e consegue eliminar. A grande questão, gente, o grande segredo é, você tem um monte de x, você tem que sumir com esses x e deixar só em relação a u, tá? Porque se ficar tudo em relação a u, você consegue reescrever o problema de uma forma mais fácil e solucionar ele mais rapidamente. Ok, vamos aí para um quarto exemplo. A integral do exponencial de 2x em relação a x, tá? Primeira coisa, vocês vão falar comigo assim, putz, mas agora eu só tenho um termo, Michel. O que eu vou fazer? Olha, o exponencial de 2x e a derivada dele, como é que eu faço? Novamente, pense o seguinte, exponencial de 2x, se eu escolher esse termo inteiro como u, a derivada vai dar isso daqui. E aí, como que eu sumo com esse d de x aqui? Eu não sumo. Tudo bem? Esse que é o problema, por isso, cuidado. Agora, se eu substituir o exponencial de 2x por exponencial de u, então o meu u é só 2x, aí eu já consigo fazer uma coisa mais flexível. Por quê? Veja bem, se o meu u for 2x, d de u, d de x é 2. Logo, d de x é d de u sobre 2. Tudo bem? Eu consigo substituir d de x? Consigo. Consigo substituir exponencial de 2x? Consigo, por u. Então, esse problema de cima fica resumido em integral de exponencial de u, d de u sobre 2. O que a gente vai fazer com esse 2 aqui, que está como meio multiplicando? Joga ele para fora da integral e resolve a integral de e de u du. A gente sabe a solução disso daqui, né? É o próprio exponencial de u. Então, isso tudo aqui vai ficar com a solução meio vezes exponencial de u mais C1. A solução geral, né? Eu substituo u por 2x, como eu escolhi aqui em cima. Então, é essa daqui, meio vezes exponencial de 2x mais C1. Tudo bem? Notem, então, a importância de você escolher adequadamente o seu u. Porque se você escolhe ele errado, você não consegue acabar com esse d de x. E se você não elimina o d de x, você não consegue resolver o problema.
Tudo bem? Nesse caso aqui, como que você vai solucionar se você tem x e u ao mesmo tempo? Você vai ter uma função de u, sendo que a diferenciação é feita em relação a x, você não consegue resolver, tá? Você precisa da função u com a diferenciação da integral sendo feita em relação a u, a mesma variável. Beleza. Finalizamos, então, a integral por substituição, como eu expliquei para vocês. Dei os exemplos da integral indefinida, né, que são os casos generalizados, esses 4 exemplos aqui. E vamos para exemplos de integral definida, porque a regra da substituição ela se aplica também ao caso definido, tá? Vamos supor que eu quero resolver esse problema feio aqui, integral entre 1 e 5 de x sobre raiz de 2x menos 1 em relação a x. Bate o olho e já dá um medo disso daqui, né? Mas vamos com calma que a gente consegue achar a solução. Veja bem, aqui você tem que ser estratégico. Se eu escolher 2x menos 1 dentro da raiz como u, a derivada disso vai dar 2. E aí eu não vou conseguir mexer direito nesse dx aqui. Mas se eu escolher, veja bem, u como raiz de 2x menos 1, o meu d de u em relação a x é meio vezes 1 sobre raiz de 2x menos 1 vezes quem? 2. Tudo bem? Então, o meu d de u em relação a d de x é simplesmente 1 sobre raiz de 2x menos 1. Tá? De forma que, o que eu posso fazer? Eu posso reescrever. Se o meu u é raiz de 2x menos 1, o meu x ele pode ser isolado aqui. Se eu elevar todo mundo ao quadrado, tiro a raiz, esse cara fica com quadrado, e passo esse menos 1 aqui negativo, somando e o 2 dividindo. Então, o meu x é meio u ao quadrado mais 1. Notaram aqui a especificação? Veja bem, da mesma forma que eu consigo isolar u, eu consigo isolar x. Essa equação e essa aqui de baixo são a mesma. A diferença aqui é que ao invés de isolar u, eu estou isolando o x. Tá? Por que, Michel, que você está fazendo isso? Para facilitar essa solução. Tudo bem? Por quê? Se o meu termo de baixo é u, eu preciso arrumar um cara aqui para esse x. Tudo bem? Para que eu não fique com uma situação indesejável em que eu tenha duas variáveis na mesma integral. Então, eu isolo esse x e falo que ele é meio u ao quadrado mais 1. Beleza. E aí, o que a gente faz? O valor tem que ser trocado, inclusive, aqui, ó, tá? Notem esse detalhe importantíssimo. Quando eu estou integrando em 1 e 5 essa função em relação a x, se eu mudar x para u, esses valores aqui da integral definida, né, o espaço, né, o conjunto de domínio tem que mudar. Por quê? Isso 5 e 1 é em relação a x. Se eu viro u, isso tem que mudar. Tudo bem? Agora note, se o meu u é 2x menos 1, o de baixo, que é 1, vai ficar quanto? Raiz de 2 menos 1 é 1, então ele fica 1. Tudo bem? E o de cima, raiz de 10 menos 1, que dá 9, vai ficar 3. Então, o meu novo problema redesenhado, ele sai da integral de 1 até 5 de x sobre raiz de 2x menos 1 d de x e vai virar a integral de 1 a 3 de 1 sobre u ao quadrado mais 1 sobre 2, u, d de u. Tudo bem? Ah, Michel, peraí, não acompanhei como você chegou nesse aqui. Vamos retornar então, tá? Aqui embaixo, eu estou chamando raiz de 2x menos 1 de u. Ok? Primeiro passo. Então, no lugar desse cara aqui embaixo, eu substituí u, tá? Só que o que me sobrou, tá? Me sobrou esse x e esse d de x aqui. Tudo bem? Que eu preciso transformá-los, tá? Senão a situação fica complicada. E aí que eu falei para vocês, ó, d de u, d de x, ele é 1 sobre raiz de 2x menos 1, tá? E o meu x pode ser escrito como meio u ao quadrado mais 1. O que eu faço? Veja bem, xd de x é a mesma coisa que u ao quadrado mais 1 sobre 2 u d de u. E de onde vem isso? Daqui. Tudo bem?
dessa especificação aqui, tá? Substituindo esse termo. Então, o que eu faço? Eu troquei esse termo de baixo por u e esse restante aqui por u ao quadrado mais 1, u d de u, sobre 2, tá? Quando eu reescrevo essa parte aqui como essa forma, eu consigo fazer o quê? Corto esse u aqui com esse, eu vou ficar com uma integral de 1 a 3 de u ao quadrado mais 1 sobre 2, d de u. Eu soluciono o meu problema. Tudo bem, gente? E aí, solucionar isso daqui é simples, porque eu aplico uma regra da soma, resolvo aqui com a regra da potência, com a constante e chego num valor. Veja bem, tiro o meio para fora, já que ele é constante, né? Qual que é a integral de u ao quadrado? É u ao cubo sobre 3, né? E a integral de 1 é u, tá? Então vai ficar meio vezes u ao cubo sobre 3 mais 1 entre 1 e 3, tá, gente? Essa especificação aqui, ó, a gente usa também para representar a diferença, tá? Depois das chavezinhas aqui dos parênteses, eu coloco o 3 em cima e o 1 embaixo. Significa que eu vou fazer o quê? A subtração do 3 menos a do 1. Tá? É uma notação similar à da integral. Aí eu faço o quê? Substituo o por 3 e subtraio, né, de quando eu substituo o por 1. Eu vou chegar nesse valor de 16 sobre 3. Tudo bem? Ok, espero que esteja claro. Então a gente passou o quê? Escolheu o u aqui embaixo, esse restante que ficou, eu manipulei, tudo bem? Isso tudo que eu tenho aqui e cheguei nessa especificação. Beleza, pessoal, tive um pequeno problema técnico aqui, vou fazer um pequeno corte, mas vamos para o exemplo 6, tá? Integração por substituição. A gente está interessado agora em integrar essa função aqui, tá? A integral entre 5 e 9 de 4x menos 8 elevado a 3 sétimos em relação a x. Novamente, se você não usar a substituição nesse caso, você não consegue solucionar o problema matemático. Por quê? Como que você vai abrir uma diferença elevado a 3 sétimos? Fica difícil. Então, aplicando a regra da substituição, a gente bate o olho e pensa o seguinte, olha, 4x menos 8, se eu escolher isso daqui como u, o que fica para mim como d de u, d de x? Fica 4. 4 eu consigo dar uma manipulada aqui para chegar nesse d de x sozinho, tá? Então eu vou escolher u como 4x menos 8, d de u em relação a d de x vai ser 4, como eu falei, e eu vou isolar para a direita o d de x e passar o 4 dividindo aqui, tudo bem? Então eu consigo isolar o d de x e esse termo. Só que notem que o negócio é o seguinte, aqui, né, como eu estou fazendo uma derivação em relação a x, novamente, o meu 5 vai ter que mudar, ele vai ter que se adaptar a essa expressão do u, assim como o meu 9. Então, se antes eu tinha 5 e 9 para x, para u, eu vou ter 4 vezes 5 menos 8, 12, e 4 vezes 9 menos 8, 28. Então, muda inclusive a minha área de integração. Eu estava integrando 4x menos 8 elevado a 3 sétimos d de x, entre 5 e 9, agora eu estou integrando 1/4 da integral de 12 a 28 de u elevado a 3 sétimos. Tudo bem, gente? Por que esse 1/4? Porque o meu d de u aqui, que vai substituir o d de x, ele fica com o 4 dividindo, então eu carrego para fora da integral, tá? Resolvendo aqui, pessoal, qual que é a minha integral de u elevado a 3 sétimos? Eu adiciono 1 aqui, 3 sétimos mais 1 vai dar 10 sobre 7, passo isso dividindo, tá? Vai ficar então u elevado a 10 sobre 7 dividido sobre 10 sobre 7, e passo ao contrário, multiplicando esse 1/4 fora da integral. Então eu vou ter 7 sobre 10 vezes 1/4, que me dá 7 sobre 40, né? A minha integral já está resolvida em relação a 3 sétimos, então eu repito u elevado a 10 sétimos, tá? E faço o quê? A minha substituição dos valores da minha integral definida, tá? Se eu substituir o primeiro por 28, né, como b, e subtrair do a, que é 12, eu vou chegar aqui resolvendo essas continhas a 14,34. Esse é o valor da minha integral final,
tá bom? Seguindo aqui no exemplo 7, eu quero uma integral entre 0 e 2 de x exponencial de x ao quadrado. Notem novamente aqui o perigo de se escolher errado o seu u. Se você cismar que é elevado a x ao quadrado é o seu u, você vai ter um problema sério aqui para conseguir isolar x e d de x. Você vai ficar carregando e não vai conseguir. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou escolher o meu x ao quadrado como u, porque a derivada de x ao quadrado é 2x. Eu tenho um x aqui, eu consigo dar uma manipulada nesse 2 e isolar x dx, tá? Então, se o meu u é x ao quadrado, d de u, d de x é 2x. O que eu faço? Eu passo aqui o 2 dividindo e esse dx multiplicando. Então, se esse termo aqui é u, eu tenho que x d de x é d de u sobre 2, eu consigo reescrever a minha integral em função de u. Novamente, se aqui está 0, quando passa para u vai ficar 0 também, e aqui em cima de 2 vai para 4, como a gente pode ver aqui para os limites superior e inferior da minha integração. Tudo bem, gente? Então, eu consigo resumir esse problema original da integral entre 0 e 2 de x vezes exponencial de x ao quadrado d de x como uma integral entre 0 e 4 do exponencial de u, d de u sobre 2. E esse problema aqui é extremamente simples, né? A gente aplica a regra do exponencial. Qual que é a integral de e elevado a u? É o próprio e elevado a u, tudo bem? Esse meio aqui que está carregando esse d de u vai sair da integral, como vocês podem ver aqui. E a minha solução vai ser, então, o quê? Meio vezes e do b, que é 4, menos o e do zero, que é o a. Subtraindo isso daqui, multiplicando por meio, eu vou ter aproximadamente 26,46, gente. Ok? Beleza. Então, notem que o papel da integral de substituição ele vai muito além, né, daquilo que a gente tem por intuição. Eu só estou mudando a forma de resolver essa equação, mas isso faz toda a diferença. Por quê? Literalmente, em diversos problemas microeconômicos e macroeconômicos, a gente vai ter funções um pouco cabeludas, como nesse formato aqui, para tentar calcular o excedente, como eu mostrei na aula passada, ou algumas outras coisas. Então, a gente precisa de artimanhas, né, de um ferramental para conseguir resolver isso de uma forma mais simples dentro do que a gente viu até agora no curso de matemática 3. Tudo bem? Beleza. Vamos para o exemplo 8, que é muito interessante. Por quê? Porque ele envolve, né, a abrangência que a integral por substituição tem, não só na teoria econômica, mas como na própria teoria estatística. Aqui, vocês cursam estatística no terceiro período. Alguns já devem estar matriculados, então nós veremos isso no curso de estatística, outros para quando se matricularem. Vejam o seguinte. Considere a função distribuição de probabilidade no formato f de x igual a lambda exponencial de menos lambda x, tá? Isso daqui é o que a gente chama em estatística de função distribuição de probabilidade no formato Poisson. Considere que o seu lambda é 0,1, tá? Qual é a probabilidade de que x esteja entre 0 e 2? Essa que é a grande questão. Como que eu calculo isso? Se eu tenho a função da curva, a área abaixo dessa curva nesse intervalo vai me dar a probabilidade que eu estou precisando. Então, o meu problema é a integral entre 0 e 2 de 0,1 exponencial de menos 0,1x em relação a x, tá? Note que eu substituí o lambda e estou fazendo direto aqui. Por substituição, eu vou escolher aqui o menos 0,1x como meu u, tudo bem? E vou trabalhar ele em torno aqui. Se o meu u é menos 0,1x, o meu d de u, d de x vai ser menos 0,1. Eu consigo, Michel, trabalhar o que sobrou se eu eliminar esse cara, d de x 0,1? Consigo tranquilamente. Então, antes de mais nada, vamos transformar limite superior, limite inferior. Se o limite inferior é 0, ele vai virar quanto quando a gente transforma para u? 0 também. Se o meu limite superior é 2, quanto que ele vira quando a gente transforma para u? Ele vai virar menos 0,2, tudo bem? Então, esse problema aqui vai ser reespecificado como a integral entre 0 e menos 0,2 de 0,1 vezes o exponencial de quem? De u, d de u vezes menos 1 sobre 0,1, tá? Por quê? Porque esse cara aqui vai passar dividindo o d de u e eu vou isolar o d de x para substituir ele aqui, gente. Tudo bem? Beleza.
O que eu faço? Corto esse 0,1 com 0,1 embaixo, fico com menos 1 negativo. Então, o meu problema é simplesmente integral entre 0 e menos 0,2 de menos exponencial de u d de u. Pô, isso daqui é mel com chupeta, tudo bem? O que acontece? Tiro o negativo para fora, fica menos 1 e resolvo. Exponencial de menos 0,2 menos exponencial de 0, que vai ser o quê? Isso daqui vai virar 1, eu só preciso resolver esse carinha. Quando eu soluciono, vai dar aproximadamente 0,18. O que isso significa? Que a probabilidade de que o meu x aleatoriamente sorteado esteja entre 0 e 2 é de 18%. Beleza, pessoal? Então, para vocês verem aí como existe uma expansão e uma infinidade de aplicações da integral dentro de economia, de estatística, de econometria, a gente vai ver também, de várias áreas do conhecimento aí. Beleza, gente? Então era isso, tá? Na aula de hoje. As referências são as mesmas e eu vou pedir para vocês fazerem aqui os seguintes exemplos para treinar. Tudo bem? Façam para mim, esses exemplos aqui. O exemplo 3, para vocês treinarem. E resolvam também esse exemplo aqui, 7, para vocês treinarem. Se vocês conseguirem resolver sem precisar olhar quando bater o olho na solução, deu a mesma coisa, então tá tudo certinho. Beleza? Obrigado e até a próxima aula.